Boa noite, pessoas! Estamos começando agora mais um Dia Crítico, nosso Dia Crítico 09. Vamos falar sobre tipografia vernacular. Hoje temos aqui o Vinícius Guimarães, que é mestrando na área, tem aí o seu workshop Vernaculando, que já muita gente já fez. Você sabe o número de pessoas, Vinícius? Quantas pessoas já fizeram o seu workshop? Ih, rapaz, já foram 3 turmas. Pode botar aí mais de 30, mais ou menos. As 30 pessoas. O Vinícius também já fez uma fonte para Coca-Cola, já fez um monte de pesquisas muito interessantes sobre tipografia vernacular que nós vamos falar hoje. E também a Fátima Finizola, já conhecida da galera, com altas bibliografias no assunto, premiada na Tipos Latinos. Que mais? Doutoranda na área e um currículo extenso. E, de praxe, nosso amigo Érico Lebedenko, que está sempre com o Dia Crítico e no Dia Crítico, e eu, Diego Maldonado. Isso aí, pessoal. Bom, Érico, você quer tocar esse começo? Pode ser. Eu vou cuidando disso, então. Você fica de olho aí nas perguntas, que eu acho que já vai começar a pipocar. Pode deixar. Eu queria começar perguntando para vocês uma coisa, eu acho que importante nesse início de conversa, que é, assim, como a gente pode classificar e qual a importância de classificar o que é vernacular. Acho que a importância de classificar vem primeiro, assim. Por que a gente tem essa necessidade de classificar o que é vernacular e o que não é? Fafá, fala um pouquinho da sua opinião aí. Para começar, eu acho que à medida que a gente reconhece o campo do design vernacular, a gente está começando a dar crédito para uma série de produções de design, né, que são feitas fora do design mainstream, digamos assim, e começando a considerar essa produção como parte integrante do design como um todo, né? Então, eu acho que seria o primeiro ponto, de a gente conseguir nomear o que é o vernacular para reconhecer aquilo ali como parte da produção do design. E ver que ela não parte só de um design acadêmico, que vem da academia, ou um design que a gente chama de formal. Mas que todas aquelas produções de design formal, né, que são feitas fora da academia, também consideradas como parte integrante, né, da nossa memória gráfica e da história do design gráfico do Brasil como um todo, né, e de qualquer outro país, digamos assim. Vinícius, o que você acha? Não, antes só falar pro Diego que eu terminei o mestrado já, tá, Diego? Opa. É mestrado, não mestranda. E Fátima é quase doutora já. Então. Perdão. Quando a gente fala de vernacular, como definir é difícil, né? Não é uma coisa tão simples. Costumam falar que é quase tão difícil quanto definir o que é design. Mas, assim, o jeito mais amplo de definir o vernacular seria tudo que não pertence ao design oficial ou acadêmico, como você queira dizer. E a importância de conhecer o vernacular, eu acho que é justamente para o designer se posicionar quando ele está fazendo um projeto. Assim, não pensar que o que não pertence ao mundo do design é alguma coisa inferior ou que tem menos valor. É saber que tem ali coisas que surgem de outros meios e que têm o seu valor também. Não são coisas para ser substituídas por algo feito assim dentro desse mundo do design, mas é como se fosse uma língua diferente que tem o mesmo valor. E é importante, principalmente para no nosso caso aqui no Brasil, a gente conhecer cada vez melhor isso, cada vez mais essa nossa cultura aqui vernacular. Assim, é importante nesse sentido da gente reconhecer que existe uma outra linguagem, não essa formal que a gente tem na academia, nas faculdades, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de definir, né, o que é vernacular. Quais são, assim, os critérios? Por onde é que a gente poderia começar a classificar para
quem está interessado nesse assunto poder começar a ter uma base, né? Um ponto de partida. Aproveita, Vinícius. Continuando. Essa definição do vernacular, ela varia até dependendo da língua que você está lendo o texto, né? Assim, ou do país. Mas é o que eu digo, assim, o que eu disse. O mais amplo possível, a definição mais ampla é tudo aquilo que não pertence ao design. Tem duas formas de não pertencer ao design oficial que a gente conhece. Uma é algo que veio antes do design. Então, assim, toda essa parte histórica do design moderno, Bauhaus. Em português a gente não usa muito esse sentido, mas você vê muito em inglês, quando fala vernacular, tem um pouco de sentido histórico também. Então, seria toda essa herança histórica lá de comunicação visual seria o vernacular. E a outra maneira é ser algo contemporâneo ao design, mas que não segue as suas regras, as suas normas, seu conhecimento. Então seria algo mais ligado ao popular. Aqui no Brasil a gente fala mais voltado para essa parte. Seria um design popular, alguma coisa assim. Eu acho que a Priscila Farias também recentemente deu uma definição bacana, que ela meio que denomina, né, o design vernacular, meio que tudo que foi feito antes ou a despeito do design formal, né, do design depois da instituição da academia. Então, acho que é justamente isso que o Vinícius falou, né? Então, seria, primeiro, aquela produção antes da instituição, da formalização do design, da profissão do design, né, em si, e hoje em dia, tudo que corre em paralelo com essa produção formal. Eu até separei aqui uma imagem de um quadro que eu tinha feito em um das minhas artigos, né, que justamente apresenta uma série de conceitos que são relacionados hoje em dia ao que a gente chama de vernacular. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Compartilhar a tela. Pronto, deu para ver aí? Isso, foi. Pronto, depois não sei se vou conseguir sair, depois não ver. Então, no caso, vocês podem ver. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Pronto, então, assim, nesse quadro a gente pode ver uma série de conceitos que hoje em dia são utilizados como sinônimos, né, utilizados para definir o que é vernacular, né. Então, tem a questão de design espontânea, de forma mais genuína, em determinado local, né, sem estar muito, digamos assim, tem influências externas de outras culturas, né, muito embora isso é meio difícil hoje em dia, mas, assim, digamos que estaria mais ligado à produção autêntica, ligada à cultura local e tradições locais, né? E essa definição mais relacionada ao espontâneo e autêntico também puxa muito para o que a gente chama do design relacionado a uma certa localidade específica, um dialeto da região. Acho que esse parâmetro, né, de você estar vendo aquela coisa autêntica, que tem uma tradição cultural por trás daquilo ali. Tem a questão também do não acadêmico e do informal, né? E hoje em dia a maioria das produções também são feitas de forma artesanal também. Então, muitas delas também são consideradas como design vernacular. E tem outra questão também, que alguns pesquisadores tratam o design vernacular como uma produção, geralmente que parte das classes mais populares também. Haja visto que até o termo popular às vezes é utilizado como sinônimo, né, da própria palavra vernacular, né? Porque geralmente quem está produzindo o que a gente chama de design vernacular hoje em dia, pelo menos essa vertente que a gente encontra aqui no Brasil, que corre em paralelo com o design formal, a grande maioria são pessoas que provenientes das classes mais populares. Então, tem alguns pesquisadores que seguem para essa questão mais de classe, outros já seguem pela questão de formação acadêmica da pessoa que está desenvolvendo design, né? Outros pela questão da cultura, da regionalidade. Então, assim, você quando começa a entrar nessa área de pesquisa e ler vários autores, você vai ver que cada um tem a sua visão específica e, de certa forma, para o seu olhar, né, sobre o tema. Mas, assim, basicamente, vocês podem ver que tem uma nuvem enorme de palavras aí, e justamente porque o termo vernacular, né, o assunto design vernacular é relativamente recente no design, a gente pode dizer, assim, que há várias tentativas de a gente definir esse termo, a gente tem vários caminhos bastante claros, mas, assim, tem muita gente que ainda está discutindo sobre a consolidação realmente do que seria exatamente o vernacular, né, e se realmente é importante definir isso e como é que diferencia as outras formas de design, ou se isso seria um caminho a mais. Bom, enfim, deu para dar uma ideia aqui. Fafá, durante a faculdade, quando eu estava estudando, eu tive alguns professores que questionavam um pouco essa nomenclatura de design vernacular
já que o vernacular seria algo associado a uma não instrução ou um artesanal, e o design a um processo já definido, né, instituído. Essa nomenclatura, né, quando a gente está querendo falar de um trabalho, muitas vezes que tem um estilo que se apropria, mas não necessariamente ele é vernacular. Essa aplicação de termo design vernacular está correto, na sua opinião? Olha, eu acho o seguinte, se a gente começar a ver a definição do termo design em si, como a gente estava conversando com o Vinícius recentemente, né, que já é difícil definir o termo design em si, ainda mais vernacular. Mas se a gente parar para ver que até um certo tempo a definição do design formal estava relacionada a processos ligados à produção industrial e tal. Mas eu acho que mais recentemente está mudando um pouco essa visão, né? O design está meio que ampliando um pouco a sua visão, a sua área de atuação, e considerando também, de certa forma, como design, qualquer projeto, né, que visa solucionar algum problema. Então, nesse ponto de vista, eu acho que o design vernacular também pode ser encarado como uma forma de design. Se a gente for puxar para as definições mais anteriores de vernacular, né, a palavra vernacular geralmente é relacionada a línguas vernáculas, né, idiomas mais locais, ligados a determinadas regiões. Então, a gente também pode ir para isso, assim, se a gente for puxar pela origem da palavra mesmo, né, então tem aquela questão de design que está ligado a certo território, a técnicas locais, a tradições locais. Então, acho que, assim, é tranquilo a utilização do termo vernacular, adequada, assim, para a gente definir essa área de estudo. E Vinícius, eu lembro quando a gente conversou, você comentou que o design vernacular, né, exatamente por essa questão de definir o que é design, o que é vernacular, ele seria quase que uma outra escola de design. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, essa abordagem do vernacular como uma linha de trabalho, uma linha estética que pode ser desenvolvida pelo design. Uhum. Só retomando um pouco quanto à definição do vernacular, né, para quem nunca ouviu falar nisso, para o design, isso que a Fátima falou ajuda bastante a entender o vernacular, o sentido original de ser uma língua local. Então, assim, desde lá do Império Romano até Igreja Católica, tinha aquela coisa de você ter uma língua oficial, né, o latim, e tinha as línguas locais. Isso tem tudo a ver com o design, se você pensar que o design oficial ou acadêmico como uma língua internacional, oficial, e o vernacular como essas linguagens locais. Assim, tem um jeito de ver isso, que um colega nosso aqui do Rio, Pedro Moura, que eu gosto de repetir, porque ilustra bem, que a gente quando está numa cidade, qualquer cidade, a gente está visitando pela primeira vez. Quando a gente está no centro da cidade ou na área nobre, assim, a gente vê os prédios, a linguagem que é usada está mais ligada a esse design oficial. Às vezes até o tipo de comércio, né? A gente vê lá um McDonald's, um Santander, determinadas lojas que a gente vai ver em qualquer outra capital do mundo. E conforme a gente vai se afastando disso, vai indo para o subúrbio ou para zonas mais afastadas, a gente começa a ver uma outra coisa, assim, um outro estilo de comunicação visual. É aí que o vernacular aparece. Aí, nesse vernacular, a gente vai ter diferença, às vezes, de duas cidades do mesmo país, né? Eu posso ver uma coisa no Rio e você em São Paulo ter uma coisa diferente. Enquanto, quando forem lá ao centro da cidade, lá com McDonald's, Santander e, sei lá, uma loja da Apple, vai ser essa linguagem oficial e vai ser meio pasteurizado. Vai ser igual a qualquer capital do mundo. Isso de ver o vernacular como uma outra escola tem um pouco a ver com a história do design, quase. Porque em determinado momento, o design moderno ou estilo internacional, como você queira dizer, pensava que tinha encontrado um único caminho, que era o caminho certo. Isso vale para a tipografia, vale para qualquer outra coisa. Vários designers contestaram essa linha justamente se opondo a ela e procurando outras referências. E aí o vernacular, que era feito por pessoas que não seguiam esses ensinamentos, esses conhecimentos aí oficiais, passou a ser uma referência importantíssima para isso. Passou a ser um caminho para você contestar essa linguagem aí oficial acadêmica. Então, nesse momento, os designers passaram a parar de olhar para o vernacular assim, de cima para baixo, como alguma coisa que tem que ser substituída. O exemplo clássico que eu dou é o design que vê uma placa pintada à mão e fala assim, não, tem que mudar isso aí, tem que modernizar, tem que botar uma helvética aí, bonitinha, alinhada à esquerda.
Então, isso seria a postura desse designer à moda antiga, meio modernista. Já o designer que valoriza o vernacular, ele olha para a placa e tenta entender o que ela pode ajudar no trabalho dele. Não que ele vá sempre usar tudo que está ali, ensinamentos. Mas em algum momento pode ter ali algumas lições importantes para alguns projetos. Vale dizer que nem tudo que é artesanal vai ser vernacular nesse sentido, né, de utilização, de regionalismo e tudo mais. Às vezes o artesanal é só um processo de trabalho e que você tem tanto raciocínio, tanta análise e pesquisa no processo de design tradicional. É a ferramenta que muda ali naquele contexto, né? Sim, e outra coisa também importante, o contrário também. Não, uma coisa que usa os métodos de produção, os meios de produção que o designer usa, ela pode ser vernacular também. O exemplo que eu dou, não sei se vocês conhecem, aqui no Rio, já é famoso, o famoso Biscoito Globo aqui do Rio. Que ele tem uma linguagem que não tem nada a ver com o jeito do designer de fazer projeto. Tem lá um bonequinho todo... Enfim, é uma coisa pitoresca. Mas é impresso numa gráfica que pode prestar serviço para uma agência de design. Aí, o meio de produção não tem nada de diferente. Mas a linguagem e os conhecimentos do autor do projeto é que fazem disso alguma coisa vernacular. O Lucas Gomes aqui, ele perguntou se é possível um designer com formação fazer design vernacular. Acho que entra um pouco nisso que vocês estão falando agora. Isso, acho que a gente conversou também recentemente, a questão de você ser um designer formal, digamos assim, que teve uma formação de um curso de design, e se inspirar no que a gente chama de design vernacular, nesse universo de design formal, e você realmente ser a pessoa que é, assim, o artífice que produz aquilo, né? Então, acho que há uma diferença, uma certa diferença nisso, né? Entre você realmente ser o executor do que a gente chama de design vernacular, que geralmente são pessoas que estão inseridas dentro das comunidades, que utilizam processos artesanais, não tem esse processo de formação formal, como a gente falou, né? Geralmente tem um processo de mestre aprendiz, né? São autodidatas também. Então, uma coisa é você ser essa pessoa que está produzindo aquilo ali meio que ingenuamente, né? Aprendendo aquilo ali basicamente com a sua prática, né? Com esse exercício da prática repetitiva do dia a dia. E outra coisa é você ser um designer que teve uma formação de design e de repente olhar para aquilo ali, para o universo do design vernacular, como uma fonte de inspiração e de referência para você executar projetos. Eu acho que isso é até um certo caminho que a gente vê hoje em dia também nos designers, né? Nos designers que estão aí trabalhando nos estudos de design, agência de publicidade, você buscar nessa referência do que é feito no vernacular, no popular, como uma forma de repente, imprimir uma certa identidade num projeto que você está fazendo de design, né? Um projeto de identidade visual, um projeto editorial. Não seria meio que você beber na fonte ali, mas não seria de fato, pelo menos assim, na minha visão, né? Eu acho que cada um também pode ter uma certa visão diferente, mas não seria o design vernacular, mas sim seria o que a gente chama de um design inspirado no vernacular. O vernacular mesmo seria o que a gente encontra ali na rua mesmo, né? Seria o mais puro, digamos assim, mais original que a gente encontra. E mesmo assim, o que a gente encontra na rua a gente ainda consegue dividir, né, em outros ramos. E eu acho que os principais que a gente pode citar aqui é que a gente tem aquele letreiramento, aquela coisa não planejada, né, que é a troca de caracteres, é o improviso de alguém que não parou para pensar em como fazer aquilo, teve que fazer e fez. E o letrista profissional, o cara que vive do ofício de fazer faixas, cartazes, etc. Que ele não tem um conhecimento acadêmico, mas ele, em compensação, tem essa prática prolongada e foi se aprimorando. Eu acho que quando você começa a observar a tipografia vernacular, né, você começa a estudar aquilo ali, observar com um olhar diferente para os letreiramentos que estão inseridos na cidade, eu acho que logo de cara você percebe claramente essa diferença, né? Entre uma coisa que foi feita na base do improviso por um letrista que a gente chama de ocasional, e outra coisa é o trabalho de um letrista que é um profissional, né? Que ele, tipo, o sustento dele, ele tira daquilo ali, de fazer a pintura de letras. Então, meio que o letreiramento do improviso, né, eu acho que vai por uma vertente muito de... Você está ali na hora, tem uma necessidade de comunicação urgente, então o cara vai lá e resolve. Às vezes o cara não é pintor-letrista, o dono de um estabelecimento comercial, então ele vai lá com a própria grafia dele e resolve aquele problema. E outra coisa é você ter um pintor de letras e aí, no caso, encomendar o trabalho a ele.
E que aí, como o cara, justamente, já tem aquela prática mais ao longo dos anos de trabalho, né, você nota essa diferença nessa habilidade técnica, né, para traçar esses letreiramentos, né? Vinícius, você desenvolveu umas tipografias, né, no seu projeto relacionadas exatamente à tipografia popular urbana, né? Isso que você acha dos pintores de letras, os abridores no ambiente de cidade, né? E um cara que vive disso. Como é que foi essa experiência de ir atrás desse material, conversar com esses caras? Isso é uma coisa que já estava sendo bastante feito quando eu fiz esse projeto. Esse projeto, Tipografia Artesanal Urbana, foi meu projeto de graduação na faculdade. Então lá eu tinha, assim, tinha um professor que tinha uma pesquisa acadêmica, o Marcos Doman, que a tese de doutorado dele foi sobre isso. Aí o Pedro Moura, que eu falei há pouco, era colega de faculdade, tinha apresentado o projeto antes, que era sobre isso também. E já tinha gente no Chile, tinha vários projetos na internet nessa linha. E o que sempre me interessou foi isso, eram os caras que sabiam fazer letras, assim, lindas, que eu já na faculdade tinha contato com essa teoria de caligrafia, tipografia, e eu comparando as coisas, eu via que tinha um valor naquele trabalho, sendo que a formação deles é totalmente empírica, às vezes. Às vezes era o cara que, de tanto pintar, pegou lá a manha, ou então ele era aprendiz lá de um mestre, um pintor mais antigo, que passou para ele lá os conhecimentos, mas o que sempre me causou admiração foi isso, o cara que não teve contato com o conhecimento que eu tive na faculdade e executava aquelas letras, assim, lindas algumas, né? E aí eu fiz meio que o roteiro que um monte de gente faz também, acaba sendo um erro, eu acho, você analisar a obra sem conversar com o autor. Isso em qualquer coisa. Então, uma das coisas que eu fiz, tanto lá no trabalho de graduação quanto no mestrado, a Fátima também fez, né? É você tirar dos caras o conhecimento. Às vezes até o termo que eles usam não interessa. Como é que eles chamam aquele determinado modelo de letra? Então, uma das etapas foi entrevistá-los. E essa diferença aí que a Fátima falou, de especialista para o ocasional, também é legal porque tem gente que costuma colocar o vernacular, assim, um monte de coisa diferente, como esse termo, e acha que é tudo igual. Mas tem uma grande diferença, que esses caras aí, especialistas, profissionais, eles lidam com questões que os designers também lidam. Eles lidam com prazo, eles lidam com o mercado, com o cliente. Então, assim, resumindo, se o trabalho deles não for bom, eles não têm trabalho. Então, eles têm uma pressão ali e eles são bons, assim. Até hoje, a gente tem, nas cidades, pintores de letras que dominam essa técnica. Apesar de todo o avanço tecnológico e da concorrência que eles têm aí das tecnologias digitais. Eu acho interessante mesmo comentar, tipo assim, o tipo de abordagem, especialmente para a tipografia vernacular, né, para o estudo da tipografia vernacular, que a gente observa, assim, nas pessoas que estão se interessando por essa área de estudo. Então, assim, há uns anos atrás, sei lá, até com o projeto de Pedro Moura, né, que foi Tipos Populares do Brasil, a gente via que, assim, a questão mais forte era a questão de você sair pelas ruas fazendo um registro da tipografia vernacular, e muitos type designers começaram a se inspirar nesse universo para produzir fontes digitais, né? Então, assim, tinha um momento em que, basicamente, assim, o bacana da tipografia vernacular era você ter esse olhar para a cidade, registrar aquele universo e, de repente, conseguir fazer outros mixes, né, e produzir outros projetos com base naquilo. E, de uns tempos para cá, a gente começou a perceber que as pessoas, particularmente, estão estudando design vernacular, tipografia vernacular, começaram a ter essa necessidade de chegar mais junto dessas pessoas, dos originadores do design vernacular, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa é você sair pela rua tirando fotos a esmo dos letreiros, e outra coisa é você ter o passo seguinte, que seria chegar junto do pintor de letras, conhecer o cotidiano dele, como é a prática profissional, conversar com ele. Então, hoje a gente já vê alguns projetos nesse sentido, né? Então, assim, recentemente, por exemplo, eu desenvolvi o projeto Abridores de Letras de Pernambuco. Então, a gente fomos do litoral ao sertão aqui, entrevistamos 12 pintores de letras, né? No caso, o foco para pintores profissionais, né? Para pintores especialistas, para justamente ouvir um pouco da história deles, saber como é que foi esse aprendizado, qual é o tipo de técnica, e aí, depois, na medida que você começa a conversar com essas pessoas, de repente você começa a entender um pouco o porquê de
digamos assim, estilos tipográficos, né? A gente vê muito a questão da influência da ferramenta, dos métodos que eles utilizam no resultado que você está vendo ali impresso nos muros. Então, você acha que mudou, começou a voltar um pouquinho disso, de você ir atrás dos pintores de letras para conhecer de perto esses designers, digamos assim, formais. E outro projeto bacana também que a gente vê que é o da Fernanda Martins, que é o Letras que Flutuam, que além dela estar indo atrás para ouvir a história desses pintores de letras, né, ela está fazendo uma ação super bacana que, de certa forma, busca perpetuar essa tradição dos pintores de letras dos barcos lá da região amazônica, e está começando a chegar junto desses mestres, né, dos artistas que pintam as letras nos barcos lá, e promover oficinas para, de repente, fazer com que surja uma nova geração desses pintores de letras, né? Porque uma coisa que a gente observa, por exemplo, quando a gente vai nessa pesquisa de campo que eu fiz aqui em Pernambuco particularmente, a gente vê que, de certa forma, a profissão é uma profissão meio velha, digamos assim. Os profissionais já são na faixa etária de 30, 40 em diante, né? Eu não encontrei muitos pintores de letras jovens, né? Então a gente fica até se questionando, assim, como é que vai ser o futuro desse ofício, né? Como é que será, quais serão as ações, né, dessa geração de pintores aí, para poder realmente perpetuar isso aí diante de tantas... A gente até fica preocupado, né, com essas certas ameaças que a gente chama do mercado digital, de impressão digital, de plotagem, de design, né, que de certa forma impactou, a gente sabe que impactou na profissão desse pessoal. Tem uma pergunta. Aproveitar que você tocou no assunto mercado digital e tal. A gente parte do princípio que o vernacular é aquela pessoa que não tem um estudo acadêmico, que aprendeu sozinho ou com um mestre, e foi nessa coisa de mestre-aprendiz e tal. A gente pode dizer que uma pessoa fez um projeto vernacular no Photoshop, que seja, se ele não teve um estudo acadêmico, ele simplesmente está usando a ferramenta digital. É possível fazer vernacular com uma ferramenta digital? O que vocês, estudiosos do vernacular, acham sobre isso? Vinícius, você. Pois é, isso já tem gente pesquisando isso no designers, que passaram a... É um pouco parecido com essa reação que se tinha antes com o que era artesanal, essa coisa de assim, tem que mudar, e esse preconceito, vamos dizer assim, também no começo ali das tecnologias digitais, os designers tiveram lá, né, com a galera do CorelDRAW, que escolhia a Vanguard porque era a primeira do menu, e aí sabia botar degradê e colocava, pois é. Então, mas eu já vi gente que, eu esqueci o nome agora, eu ia anotar aqui, vou ficar devendo, depois eu passo, mas que chamou isso de vernacular digital, que seria meio isso, né, a pessoa sem esse conhecimento formal do design, mas que tem a ferramenta digital ali na mão. Então, não coloque em prática esses conhecimentos que os designers têm em seus projetos, faz uma outra estética lá, e eu acho, assim, em algum momento isso vai acontecer, isso vai virar referência para os designers também. Eu acho que talvez com um pouco de afastamento histórico, assim, sei lá, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, alguém vai de propósito incorporar isso a algum projeto aí, sei lá, alguma ocasião, porque acaba acontecendo algo parecido com esse vernacular que a gente está falando, que é mais artesanal, que é você cria ali não digo de regras, né, mas é um conhecimento, uma estética à parte, que o designer pode se apropriar daquilo também em algum momento. Acho que uma coisa, pensei agora, isso me ocorreu agora enquanto você falava, mas a gente já pode ver um pouco isso nesses memes de Facebook, né, que a galera faz propositalmente tosco e com, sei lá, acabou de vir na minha cabeça isso, quando você falou, alguém vai usar isso um dia, eu falei, mas já usam. É uma coisa interessante também que a gente percebe, por exemplo, às vezes quando a gente está caminhando pelo centro da cidade, aqui no centro de Recife, é muito forte isso. Então a gente vê, por exemplo, muitos vendedores ambulantes até, que tinham suas barraquinhas pintadas à mão artesanalmente, começam a substituir aquilo ali por plotagens digitais, por banners. E na verdade aquele banner quem é que faz? Não é o designer que ele contratou para fazer o banner, é o cara do birô de impressão que fez o banner. Então acho que é meio que um vernacular digital seria mais ou menos, estaria dentro desse universo, né? A gente começou a despertar para essa questão de vernacular sendo feito com outras ferramentas, acho que na medida que a gente viu o próprio
a própria produção artesanal que está ali na rua sendo substituída por outra produção que não é feita também por designer, mas é utilizada como ferramenta, como se fosse o pincel, mas no caso seria o computador, digamos assim. O Nardi colocou ali, o micreiro, depois do raio gourmetizador, virou o designer vernacular digital. Genial. Mas então eu acho que assim, tem esses dois pontos que são interessantes a gente falar um pouquinho mais. Existe o vernacular, que é a referência gráfica, né, a referência estética de alguma questão regional, cultural, e existe aquilo que está associado à ferramenta de trabalho. No caso, por exemplo, de um letrista de cartazes, é o pincel, é a maneira como ele trabalha com aquela ferramenta. Discutindo essa semana no trabalho, em relação exatamente sobre isso, um colega de trabalho falou sobre os cartazes de mercado, os cartazistas. Ele falou assim, chega a ser engraçado, parece que é o mesmo cara que faz em vários mercados diferentes. Eu falei assim, não, é que é a mesma ferramenta que o cara usa. Então, acaba tendo uma similaridade estética por causa dessa ferramenta. Agora é engraçado, assim, particularmente os cartazistas, né, meio que um grupo bem forte, digamos assim, dentro dos tipógrafos, não, dos artistas que fazem a produção, dos pintores de letras. Porque, assim, se você for começar a pesquisar na internet a produção dos cartazistas, vocês veem que eles têm um blog, onde você pode conseguir se matricular num curso de cartazista. Então, assim, tem lojas que vendem ferramentas especializadas. Então, assim, digamos que dentro dos pintores de letras é um grupo bem organizado. E eles até a semelhança também, acho que vem muito um pouco do ensino mesmo, da técnica de cartazista, né? Tem alguns cursos de pintor letrista e cartazista que você encontra no Instituto Universal Brasileiro. Então, acho que, assim, a formação deles também talvez seja similar, não só a ferramenta, mas, assim, digamos que entre os pintores de letras, os cartazistas seriam os que a gente ainda encontra assim, mais facilmente essas referências que eles utilizam como base, né, para a formação deles, até para a prática profissional deles. E tem um negócio que a gente conversou que eu acho legal a gente citar aqui. De repente o Vinícius pode explorar um pouco mais esse assunto. A gente teve um boom de referência nos últimos anos com sign painting, né? A referência das letras pintadas de influência norte-americana, europeia, e a gente está incorporando isso, que é uma maneira diferente de abordar esse trabalho com cartazes e de letreiramento que a gente tem aqui no Brasil, ou que já teve durante alguns anos. Vinícius, o que você acha dessa relação entre o sign painting, né, essa técnica, vamos dizer assim, importada, com as coisas que a gente produz aqui? Ih, acho que ele travou, hein? Oi, voltei. Voltou, tá aí. Opa. Quando eu saí, Fátima estava falando sobre cartazistas. Então você não ouviu a pergunta. Então eu vou resumir aqui. Aproveitando esse assunto... cartazista antes, toma. Então vai, aproveita e embala. Só porque... não, é só para ver que o cartazista ele pode ser entendido mesmo como um grupo à parte, assim. E tem umas diferenças sutis. O pintor de letras, ele muda o suporte, ele faz os trabalhos pontuais. Então, às vezes, hoje ele pinta uma placa, amanhã ele pinta um muro, depois pinta um caminhão. Tem essa variedade. O cartazista ele está sempre no mesmo suporte, que ali né, o cartaz. E o interessante do cartazista é o seguinte, ainda não se desenvolveu uma tecnologia que substitua o trabalho dele bem. Não vale a pena para o mercado ter uma impressora ali fazendo cartaz, imprimindo, porque você demora mais, não é tão ágil. Então, eu diria que é o ramo que corre menos perigo ainda, é o cartazista. Assim, essa coisa de ter um cara contratado no mercado. Eita, foi embora. Bom, completando aqui, com a fala do cartazista, eu acho que também vale a pena lembrar. Eita, voltou, Vinícius? Vinícius? Você está entre nós. Aqui agora. Mas fala aí, Fafá, continua. Bom,
ele falou do gênero dos cartazistas, né, que ainda é um grupo bem forte, e eu acho que vale a pena também mencionar os pintores de vitrines e para-brisas, que também é outro, assim, outro veio bem particular, que, por exemplo, aqui em Recife eu tenho a experiência de um pintor que eu entrevistei, né, que o cara é especializado só em fazer aquelas promoções em vitrines e colocar preço em para-brisa de carro, em concessionária. Então, assim, ele comentou comigo, fez, poxa, já tentaram no início substituir a minha tecnologia, digamos assim, por plotter, né, impressão de vinil recortado, mas no final das contas viram que não valia a pena, assim, pela questão de rapidez de serviço, também até por conta de resíduo, né, você depois tem uma certa dificuldade para arrancar aquele sign no para-brisa do carro, depois ainda gera um resíduo. Então, ele disse que diante de tudo isso, assim, eles voltaram a contratar ele, né, e assim, ele é super bem colocado no mercado de pintura de letras aqui na cidade, né. Eu acho que de repente, são essas particularizações do ofício do pintor de letras, né, que de repente são aquelas que são mais possíveis de garantir a sua perpetuação por um período de tempo maior, né, não sei. É uma coisa que eu ia falar com o Vinícius, né, a promoção relâmpago no mercado ainda existe, né. O cara vai ter que trocar o preço na hora. Uhum. Mas, Rafa, aproveitando então, já que o Vinícius está tendo um probleminha técnico, fala você, o que você acha dessa relação do Sign Paint, né? Quase que um vernacular importado. E é a relação do que a gente tem com o letreiramento popular aqui brasileiro, né, característico nosso. O Vinícius voltou. Bom, acho que assim, o sign painting, né, a gente vê que é uma tradição basicamente muito forte na Europa, nos Estados Unidos principalmente. E o que aconteceu? De certa forma, tem uma nova geração surgindo, até também nos Estados Unidos, né, de pintores mais jovens que também têm um pé no design, nas artes, e que estão com uma nova pegada, assim, de repente utilizando toda aquela tradição desse ensino de sign painting, mas com, de repente, uma referência estética mais moderna, né, mais atual. E aqui no Brasil, o que aconteceu? A gente vê que, tipo, a tradição do sign painting chegou meio como uma coisa de fora, né, que veio para cá. Não foi, de repente, uma nova geração de pintores de letras que resolveram virar sign painters, mas sim designers aqui que começaram a investir nessa produção de produzir letreiramentos de forma artesanal. Então a gente começa a ver alguns grupos surgindo aqui, né? Assim, eu acho bacana também, mas assim, eu ainda vejo certo distanciamento do que a gente tem aqui, do letreiramento tipicamente local aqui e do que essa galera produz, né? Vini, aproveita que você voltou aí. Pois é. Não, é legal esse negócio de comparar o sign painting com o que aconteceu aqui no Brasil, está acontecendo. Nos Estados Unidos, com essa coisa de novas tecnologias, novos meios de produção, não teve uma ruptura com essas técnicas artesanais. Meio que continuou uma galera, assim, às vezes até com formação lá, às vezes o cara é designer, ou não, mas essa tradição da produção artesanal, ligado mais a coisa assim, artística, oculta, do que essa coisa popular, que de menor valor até de mercado, lá isso continuou até os dias atuais. No Brasil, meio que não, assim, essa face oficial do que é artesanal, que é como era no passado, assim, antes de ter design, placas de banco, placas de prefeitura, de prédios oficiais, era tudo feito artesanalmente. Com as novas tecnologias, isso acabou. Então, você não vê hoje um banco pintando uma placa, né, à mão. E nos Estados Unidos, não. Isso tinha alguns nichos lá que interessava para o estabelecimento ter uma placa pintada à mão. Hoje aconteceu uma explosão disso, de jovens designers que pegaram esse nicho de mercado. Então, você vê trabalhos lindos, assim, sabe? Que juntam meio que os dois mundos. O pessoal que sabe tudo de tipografia e caligrafia, e sign painter também. Quem sabe, eu acho legal ver tem até brasileiro que pegou conhecimento de fora e trouxe para cá. Eu acho legal que pode até incentivar alguém daqui a resgatar a tradição nossa, né? Que é menos conhecida, tem um pessoal aí no meio acadêmico pesquisando, mas seria legal também pintar uma nova geração aqui com essa tradição nossa também, porque se
se for procurar, a gente tem uma tradição aqui também ligada a esse ramo. Agora, assim, uma coisa engraçada a gente perceber, no momento que a gente começa a pesquisar, né, grupos de vários países também diferentes, a gente vê que essa preocupação com a chegada das tecnologias digitais é comum em qualquer lugar. De repente, pode ser que nos Estados Unidos, por conta do ofício do pintor de letras, do sign painter, ser uma coisa assim tão estabelecida, de repente impactou menos, ou eles conseguiram ainda sobreviver meio a isso. Mas se você pegar um livro, por exemplo, no projeto super bacana que foi feito lá, que é o do Sign Painters, até o nome do projeto, então tem um livro e tem um vídeo. Então, assim, o depoimento dos pintores, sempre eles tocam na mesma tecla, de, chegou as tecnologias digitais, recorte vinil, meio que deu uma derrubada na nossa profissão, assim. Então, de forma geral, tanto no Brasil, em outros países da América Latina, Estados Unidos e Europa, assim, todo esse mercado sentiu de fato, né, essa questão da entrada das novas tecnologias como uma certa concorrência para o desenvolvimento do seu ofício, né. Agora, eu acho que em locais que, de repente, essa tradição é mais arraigada, de repente, mais forte, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, ficou mais fácil até deles retomarem isso hoje em dia, né, com essa questão dessas gerações mais jovens. E aí, Diego, alguma pergunta aí do pessoal? Tem umas perguntas aqui do Pablo Kosgaia, que nos assiste, mas elas são mais referentes a questões tipográficas mesmo. A gente vai abordar daqui a pouquinho. Então Posso continuar então o assunto com a Fátima? Manda ver. É que assim, o mais interessante, eu acho, quando falo de vernacular, o mais interessante para os designers é porque assim, o interesse com ele surge quando você quer se opor a essa linguagem oficial do design que tende a ser internacional. Quando a gente vê todo o conhecimento do design, seria o conhecimento que o japonês, o angolano e o brasileiro poderiam usar, porque seria o conhecimento correto. Assim. Quando a gente se afasta disso, fatalmente a gente vai parar em alguma coisa local. Então, o que é legal é assim, o sign painting, essa herança que eles têm lá, é uma coisa essencialmente americana. Então, é uma lógica para eles, quando você quer buscar uma linguagem nacional, eles irem para esse lado. Países que têm tradição tipográfica, desde sempre lá, Europa principalmente, né, Alemanha, França, Inglaterra, eles têm essa tradição dentro da própria tipografia. Então, você vê uma fonte lá como a Futura, ela tem ali um sotaque alemão, né? Eles têm essa opção de ir para a tipografia. Nós aqui da América Latina, a América Latina tem a idade da tipografia, se a gente for colocar no papel mais ou menos. Gutenberg lá com a primeira fonte foi 1450, o Colombo chegou aqui por aí, um pouquinho depois. Então, assim, quando nós, latino-americanos, a gente quer uma letra com sotaque local, o nosso caminho tende a ser o vernacular, tende a ser esse pessoal que faz letreiramento desde sempre, porque a gente não precisava ter aqui aqueles equipamentos que pouca gente tinha para produzir fontes, tipos de metal. O letreiramento você faz com pincel e tinta. Então, toda a América Latina, desde sempre, desde que tem cidade por aqui, a gente tem letra sendo produzida. E é nessas letras que está o nosso sotaque. E isso é essencialmente local. Tanto é que pode ter coisa no Rio diferente lá de Recife. Se a gente for pesquisar no nível tipográfico, né, que é o que interessa aos tab designers, às vezes é um detalhezinho que é uma tradição local. Assim. Então, Eu você acho acha que a que questão do local é bem forte, assim, esse ponto. E você poder enxergar que no momento que o vernacular está ligado a determinada região, determinada cultura, então, assim, você pode encontrar, de acordo com o lugar que você vai, diferentes vernaculares, né? Então, cada lugar vai ter aquilo que se relaciona mais com a sua cultura local, sua tradição local. Acho que isso é uma coisa que é importante, assim, ficar claro, assim. Então, o que é vernacular aqui, por exemplo, como a gente estava comentando, para vernacular a gente aqui é muito mais forte o que é popular, né? Enquanto que na Europa e nos Estados Unidos é mais essa tradição pré-industrial vernacular. Então, há essas nuances aí. O que eu ia falar é que, assim, será que então a gente pode dizer que o design vernacular ele tem vamos dizer assim, um papel social de registro dessa expressão regional, dessa característica cultural local, o nosso papel social dentro do design? Fafá,
Você que aproveitou o gancho do Vinícius. Tem um papel social. O vernacular é o social, assim, né? Agora, a gente que está aqui em cima, sei lá, em cima não, que a gente tá, não estamos querendo ter essa postura, né? Mas a gente que está aqui começando a investigar esse campo, eu acho que a postura, na hora que a gente olha para esse campo e começa a mostrar para as outras pessoas que muitas vezes vem aquilo ali, passam batido por aquela manifestação ali na rua, eu acho que a gente está abrindo os olhos para aquelas pessoas o que existe ao seu redor, né? Que de repente você não precisa ir tão longe para buscar referências para um trabalho seu. Você pode encontrar aqui mesmo na esquina da sua rua, no seu bairro, com uma simples caminhada, né? Então acho que o papel da gente primeiro está nesse ponto de você abrir os olhos de quem de repente é do campo do design para tudo que é feito com métodos e técnicas locais, regionais e essa estética que existe aqui, né? Com essas produções mais informais. E no segundo momento também mostrar que aqueles profissionais existem e que, assim, de repente a gente também pode ajudar a esses ofícios não se extinguirem, né? A gente pode colocar isso aí de volta na roda e propor novas integrações até entre o design que está nas ruas e o design formal que está na academia, né? Então acho que a gente tem essa promoção, tanto essa questão de registro da memória gráfica popular, como também essa questão de incentivar esses ofícios e fazer com que eles não desapareçam, né, de certa forma. Só uma pergunta, ainda falando de regionalismo. Eu sei que a pesquisa de vocês foca no Rio e em Recife, e região ali, mas a gente poderia dizer, por exemplo, que a pichação, o picho reto de rolinho, é um vernacular atual paulistano? Vinícius? Sim, sim. Como eu acho que eu falei aqui já hoje, né? Definir o vernacular, tentar colocar paredes assim, é tão difícil quanto tentar fazer isso com design. Então, sempre vai ter aquela situação que você vai ficar na dúvida. Nesse caso específico, eu acho que tem muita coisa que normalmente acontece no que a gente define sem dúvida ser vernacular, acontece nessa pichação paulista. Coisas do tipo, a gente não sabe quem... Não é coisa de um autor, assim, né? Pelo menos não foi uma pessoa, e essa pessoa provavelmente não estava ligada a esse conhecimento formal que a gente está falando aqui. Então é uma coisa que meio que surgiu na cidade e como um estilo, assim, né? Parece que pessoas diferentes começaram a reproduzir aquilo e passou a ser parte integrante lá pode chamar de gráfica urbana, né? Que a gente olha passeando pela cidade. O que dá para comparar aqui no Rio é um pouco diferente, mas dá para comparar com o Profeta Gentileza. Ele é diferente porque a gente sabe quem foi o autor, sabe quem foi a motivação dele até, tinha uma motivação religiosa, só que ele desenvolveu um estilo de letra que não está numa plaquinha na casa dele, está lá embaixo no viaduto, são coisas gigantes. Então é parte integrante da vida das pessoas do Rio de Janeiro que passam por ali, e de quem chega no Rio de Janeiro, porque quem sai da rodoviária dá logo de cara lá com os painéis de gentileza. Então, tanto a pichação paulista quanto a letra de gentileza, elas não seguem essas regras, essas normas tipográficas oficiais, e justamente por isso elas têm esse caráter local, assim, porque a pichação acho que já se espalhou pelo Brasil, né? Mas é uma coisa que surgiu em São Paulo, então se identifica com a cidade de São Paulo, assim como as letras de gentileza se identificam aqui com o Rio de Janeiro. Acaba sendo mais a recorrência, né? A frequência que você está vendo e lidando com aquilo, e aquilo aparece na cidade, vai impregnando, né? Se tivesse em um muro só, em um lugar só, não teria esse efeito. Mas quando se espalha, né? Aí vira parte integrante do ambiente urbano. Legal. E, gente, eu acho que agora a gente pode começar a falar de fontes tipográficas. Vocês tinham comentado que acaba existindo muito isso da influência do vernacular na criação de tipografias, do designer de tipos começar a olhar para isso, se apropriar de estilos. Será que a tipografia vernacular ela acaba sendo uma porta de entrada para a tipografia digital, para quem está se interessando por esse assunto, quer fazer uma fonte, de repente não tem tanto conhecimento técnico e aí se apropria de uma linguagem que por si só também não teria tanto conhecimento técnico agregado? Fafá, fala da sua experiência aí, que você está relacionado ao crimes tipográficos.
conhece na um bocado verdade, disso. toda a minha vivência tipográfica, né, começou justamente com essa inspiração, tanto no vernacular como em brincadeiras mais experimentais com a tipografia, né. Então, eu acho que o fato de você fazer uma experiência manual, fora do computador, que de certa forma não precisa de tanta precisão na produção daqueles caracteres, né, quando você vai fazer a parte de digitalização daquilo ali, de repente, você pode dedicar mais tempo até essa questão de aprender o software, de conseguir fazer, digamos assim, as etapas mais básicas para construir uma fonte, do que necessariamente naquele refinamento técnico tão minucioso quando você está desenvolvendo uma fonte de texto, digamos assim. Então, assim, a gente reconhece que justamente para quem está começando na parte de tipografia, né, tipografia digital, quem está se enveredando para essa área, assim, é um caminho bem interessante, porque de certa forma você está buscando referência num letramento que já existe, né? Então, assim, a parte de conceitualização do seu projeto já está ali basicamente pronta, né? Cabe a você a fazer alguns ajustes para fazer essa conversão para o digital. E aí eu acho que você pode dedicar mais tempo a essa questão justamente de você aprender de fato as ferramentas, né, para a produção de tipografia. Então, eu acho que assim, muita gente que estava se iniciando nesse caminho de tipografia digital foi justamente por essa... buscou, né, como referência, né, tanto vernacular como experimentações mais feitas fora do computador como uma referência para iniciar um projeto tipográfico, né, de baixa complexidade. Então, acho que foi, assim, a gente acompanhou uma produção, assim, logo quando teve o boom da tipografia digital aqui no Brasil, né, final do século XX, digamos assim, muita gente justamente tomando partido dessas duas vertentes, né, do experimental, do digital, do vernacular, como inspiração para se iniciar nessa área da tipografia. Então, assim, o caminho dos criptográficos tem muito a ver com isso, assim. E aí depois meio que se enveredou mais com a parte de pesquisa, de fato, da tipografia vernacular. Vinícius. É legal falar que essa oportunidade de criar fontes vernaculares está muito ligada à tecnologia, assim, né? Porque o interesse pelo vernacular, por parte dos designers, assim, faculdades, escolas, ele existe desde sempre, eu acho. Assim, tem trabalhos lá, aqui na ESD do Rio de Janeiro, tem trabalhos de graduação da década de 70, que vão lá e fizeram o que a gente faz hoje, de ir para a rua, tirar foto de letras que não feitas, não eram fontes, não eram feitas por designers, e tentar entender aquilo. Essa parte é feita desde sempre, eu acho. Agora, transformar aquilo em fonte era inviável na época. Com essa tecnologia digital, a oportunidade do designer lá com um computador em casa criar uma fonte, aí teve uma explosão, assim. Você vê lá o pessoal da Emigre, foi isso, o cara tem descrevendo lá essa sensação da gente ver uma letra na rua, e aí tem uma coisa legal, quanto mais conhecimento você tem de tipografia, mais você consegue valorizar algo que foge desse conhecimento. Então, às vezes você vê uma serifa totalmente inédita para você vê fontes e fontes todo dia, e você vê uma solução ali que você nunca encontrou. E aí tem aquele desejo de, né, por que não criar uma fonte com aquela solução? E aí a tecnologia digital possibilitou isso. Você pode sim, vai lá, cria sua fonte, e aí pode disponibilizar gratuitamente, vender, pode ser parceiro do pintor, mas isso tá assim, essa oportunidade de se apropriar diretamente do vernacular, a ponto de criar uma fonte, está muito ligada ao surgimento dos softwares para a criação de fontes. Eu acho que outro ponto interessante também, que vale a pena falar, é a questão da tipografia digital como um instrumento de registro também do vernacular. Então, assim, na hora que você pega, vê uma fonte que está na rua e produz uma fonte digital, você está proporcionando que várias pessoas utilizem aquela fonte em outro suporte, de repente, e não deixa de ser uma forma de estar fazendo registro daquilo que está na rua e está estimulando o reuso daquilo ali, né, em outras, e até a mistura com outras linguagens, né. Então, assim, eu acho que também é super bacana. Tem vários projetos nesse sentido. Tem um projeto, por exemplo, na Índia, que se chama Hand Painted Type, que é um designer, né, o designer foi lá nas ruas, começou a falar com os pintores de letras para que eles desenhassem, né, cada um com seu estilo particular, gravassem um alfabeto completo
E aí ele começou a digitalizar aquilo ali e gerar fontes digitais. Que hoje em dia ele comercializa e metade do valor que ele recebe com aquelas fontes, né, vai para o pintor e a outra metade é do projeto Hand Painted Type. Então, acho que também é válido o uso da tipografia, não só como a porta de entrada para a tipografia digital, né, a inspiração vernacular, mas também como essa ferramenta de registro, que a gente pode, de repente, fazer com que aquela manifestação da rua seja acessível para um número maior de pessoas, até permite que você reutilize aquilo ali e mixe com outras linguagens. Aproveitar aqui a deixa para fazer o nosso merchan do Diatipo. Para quem foi no Diatipo, viu uma apresentação sobre tipografia vernacular holandesa com o Ramiro Espinosa, que é um argentino que mora na Holanda. E ele fez uma pesquisa maravilhosa em cima de um pintor e, inclusive, desenvolveu uma tipografia depois disso. A tipografia chama CRUL, sei lá como se fala, mas é K-R-U-L-L. Essa palestra vai estar online amanhã no canal, quem quiser assistir. É muito interessante, as imagens são maravilhosas. E eu vou pedir até para o Vinícius comentar um pouco sobre essa palestra. E eu vou assistir, que eu não assisti ainda. Recomendo. Tem palestra e tem artigos do Ramiro também aí pela internet sobre o trabalho. O que aconteceu com o Ramiro foi que ele, em plena Holanda, o que foi surpreendente para mim é isso, que a gente tem uma ideia assim, de que países que têm tradição tipográfica mais forte, que eles já se apropriaram de tudo que tem ali ao alcance deles. Só que o caso do Ramiro foi o contrário. A gente está falando de Holanda e um pintor de letras aí, antigo já falecido até, que ele desenvolveu um estilo, eu diria lindo, maravilhoso, vocês vejam e usem o adjetivo que quiserem, mas uma coisa pessoal dele e que estava espalhado por um bairro, assim. Isso é legal, essa situação que acontece muito aqui. Às vezes, num bairro afastado de periferia, o principal responsável pelo que você está vendo na sua volta não é nenhum designer, né, nenhuma agência, é um pintor de letras. Às vezes é o cara que pintou metade das lojas que está ali na vizinhança. E nesse caso era isso, ele pintou lá vitrines, placas de um monte de estabelecimentos em determinado bairro. Só que os holandeses não tinham reparado que era um estilo diferente, assim. Eles começaram a valorizar porque algumas tintas estavam saindo, tinha que dar uma revitalizada, e aí ninguém sabia fazer aquilo do mesmo jeito. Então o que o Ramiro fez foi pegar essa letra e pesquisar quem fez, como é que fez, de onde ele tirou aquilo, e aí tem uma pesquisa lá, aí vejam a palestra e vejam os artigos também. Ele identifica quem é o cara, busca ali uma origem histórica, de onde saiu aquele estilo que ele reproduz, e ele faz a fonte também, né? Ninguém melhor do que ele para fazer a fonte. E aí tem histórias, tem de tudo, né? Tem desde gente que fala que foi ele que criou aquele estilo, ao invés do autor original, até pessoas atuais que dizem que podem restaurar, vão lá e não conseguem, acabam estragando até o original. Mas é uma história legal e surpreendente para mim por ser na Holanda. Vieram duas perguntas aqui agora que caem exatamente no papo aqui. Eu já peguei elas aqui. Uma pergunta do Christian Cruz e uma pergunta do Nard. Mas vou fazer primeiro a do Christian. Eu gosto da sincronia. Então. E vou perguntar para a Fafá, que já tem uma experiência com isso. Pergunta do Christian. Como fica a questão de autoria de fontes vernaculares quando a fonte baseada num único registro, numa placa específica, por exemplo, seria correto dizer que o autor do letreiramento também é autor da fonte digital? Pronto, acho que a gente também estava conversando sobre isso recentemente, né? Então, assim, essa questão de autoria de fontes tipográficas digitais inspiradas no vernacular é uma questão, assim, de certa forma, meio polêmica, né? Então, assim, até que ponto o type designer foi lá e reproduziu na íntegra aquele trabalho do pintor e até que ponto ele interferiu naquilo ali e fez novas leituras, né? Eu acho que aí há vários níveis, digamos assim, dentro desse universo, né? Então acho que você tem que, de certa forma, observar. Então
Então, acho que na hora que você pega um trabalho na íntegra que está ali na rua e reproduz aquilo ali, sem nenhuma intervenção sua, você basicamente foi dessa forma, o multiplicador, né, que colocou aquilo ali numa plataforma digital, né? Acho que é uma coisa. Agora, na hora que você se inspira, de repente pega uma placa que só tem uma palavra e a partir daí gera todo um set de caracteres, eu acho que é assim, um pouco diferente. Eu acho que isso também a gente deve observar na hora de desenvolver um projeto de tipografia digital, né? Então, por exemplo, um projeto que simplesmente você pega um letreiramento e coloca ele na íntegra digitalmente, eu acho que você não pode assumir que aquilo ali é um projeto seu, né? Não tem como, né? No máximo, você pode ser um parceiro daquele pintor de letras que está promovendo aquele trabalho dele numa plataforma digital. Mas no momento que você bebe na fonte daquilo ali, às vezes você pega um letramento na rua que às vezes nem autoria tem, né? Assim, tem muitos que são anônimos, não são assinados, e aí parte para fazer, utiliza aquilo ali como ponto de partida para um projeto novo. Eu acho que aí já tem uma outra postura, né? Você pode, de repente, assumir aquilo ali mais como um projeto autoral seu, inspirado no vernacular, né? Mas, assim, é uma questão delicada. Tanto é que a maioria dos projetos que eu fiz hoje em dia de tipografia digital, né, que a gente fez de crimes tipográficos, a gente distribuiu de forma gratuita justamente por conta dessa questão, que a maioria deles são registros, né, de letreiramentos que a gente viu ali nas ruas, com, assim, intervenções, de certa forma, intervenções básicas nossas, né, mais para a limpeza de alguns caracteres, para fazer com que funcionasse na plataforma digital, né. E só algumas fontes de embeds que a gente fez com essa linguagem mais, que a gente chama vernacular, inspirada na cultura local, é que aí já foi projetos mais voltados para releitura, como o de embeds Zabumba, que eu fiz há um tempo atrás, que aí já é uma coisa totalmente diferente, né? A gente buscou como inspiração a linguagem gráfica que estava na rua, mas com os caracteres, desenhou e ilustrou aqueles caracteres, né? Com um conceito pessoal do designer que estava então, acho que é um terreno meio, assim, escorregadio. Você tem que estar atento até que ponto você pegou aquilo ali na íntegra e simplesmente fez uma fonte e disse a sua, e até que ponto você se inspirou naquilo ali como ponto de partida para desenvolver um projeto tipográfico. Eu vou andar em terrenos mais escorregadios ainda, perguntando para o Vinícius diretamente o que ele acha do projeto Homeless Fonts, que, para quem não conhece, foi um projeto que foi super bombado, aí, fizeram um super site, pegaram alguns mendigos americanos e pegaram as letras que eles têm muito nos Estados Unidos essa coisa de escrever cartazinhos, né? E aí eles pegaram esses cartazinhos e pegaram esses mendigos e cada um desenvolveu uma fonte, cada mendigo escreveu as letras e foram desenvolvidas as fontes digitais. Esse projeto veiculou na internet loucamente e foi inclusive apoiado pela Monotype recentemente. Vinícius Guimarães, o que você acha desse projeto, assim, na lata? Eu acho que envolve muitas outras coisas além de tipografia. Então, assim, é uma outra conversa, não é essa conversa que a Fátima estava tendo, eu acho, para começar. Isso aí tem a ver com, quase aquela coisa de leilão de caridade, né? Você pegar, às vezes, a camisa de um time de futebol, botar em leilão para dizer que vai ajudar fulano, e alguém compra ela pelo valor 50 vezes maior do que ela está na loja. Então, é meio isso ali. As fontes não são compradas pelo valor de uma fonte, por melhor que ela seja, né? Tem esse outro lado. Até o preço dela pode ser maior, porque a intenção, às vezes, quem está comprando, né, nem aplicar em um projeto gráfico ou resolver uma demanda que está tendo em um projeto. Mas, a princípio, é aquilo, nada contra, assim, não tem ninguém enganando ninguém, né, como acontece em alguns casos, assim. Foi um jeito diferente, de utilizar a tipografia e o design de tipos. De certa forma, eu também não sei se tem exatamente uma relação direta com a tipografia vernacular, porque a gente vê que aquilo ali, que chegaram junto essas pessoas e pediram para escrever com a grafia de cada um, seu alfabeto, daí para gerar uma fonte, né? Então seria meio... É um design que é feito por não especialista, mas também não sei se a gente pode chamar tanto design vernacular, especificamente, não sei.
uma coisa meio forjada, assim, não é uma coisa natural que você encontra na rua ali, né? O Pablo Cosgaia aqui, ele fez uma pergunta que eu achei muito boa, mas na verdade acho que a gente precisaria de uma terceira pessoa aqui para responder, que era o Rafael Ditch. Ele fez uma pergunta sobre problemas linguísticos que acontecem, além de problemas tipográficos. Ele pergunta se vocês sabem de alguma condição tecnológica para representar escritas que não tem que não possuem um Unicode, por exemplo, que nem o projeto do Rafael Ditch lá em Reading, do mestrado dele, que era uma tipografia que chama Brasílica, se eu não me engano, e ela tem, por exemplo, acentuação para Guarani e línguas indígenas. A pesquisa de vocês chegou até esse ponto, assim, em algum momento? Vocês chegaram a, pelo menos, dar uma olhada, né, nessa questão linguística de diacríticos e problemas tipográficos que são além do desenho da letra? Vinícius. Não, essas questões mais técnicas, definitivamente não. O que a gente acaba chegando, quando a gente trata do vernacular, comparando as letras vernaculares com as fontes, a gente nota umas diferenças culturais, nos diacríticos até. Tem umas tradições que estão ligadas ao vernacular que a gente não encontra em fontes nunca. Assim. Então, coisas do tipo um tio que tem a mesma forma de uma cedilha, em fonte, quando você compara, pega uma fonte qualquer uma tradicional, você não vê isso, são coisas totalmente diferentes. Tem uma coisa recorrente do vernacular que é isso, você usa, qualquer que seja, pode ser um traço horizontal simples. O cara usa tanto como tio quanto como cedilha. Então, a gente falou de outras questões culturais, do tipo cortar o 7. Isso são coisas que eu falo que geralmente é mais fácil quem vem de fora perceber. Então, tanto a gente viajando para fora quanto os gringos aqui identificam isso mais rápido. A questão do 7 eu fiquei sabendo pelo Tony DeMarco, que o Ed Benquiat falou para ele dessa mania de brasileiro de cortar o 7, que achava engraçado até, eu acho. E aí, eu já sabendo, sempre que posso eu pergunto aí para alguém que é de fora, e é uma coisa cultural nossa, assim. Fica sempre difícil encontrar o limite, se é alguma coisa brasileira, se é alguma coisa latino-americana, ou se é portuguesa e brasileira, mas é um ornamento que para outras pessoas, ou, aliás, esse corte no 7 para a gente é comum, para outras pessoas é um ornamento assim que é estranho, no mínimo. E o contrário também, eu viajando, eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas a coisa uma forma de um T que os sul-americanos aqui vizinhos, no dia tipo, saem perguntando para todo mundo, mas tem uma forma de um T que para chilenos, argentinos, uruguaios é muito comum e que para a gente, brasileiro, a gente lê como um Z. Assim, sair mostrando na rua e perguntando, todo mundo lê como um Z. Então tem umas questões culturais que às vezes o vernacular mostra pra gente. Outra coisa ter aqui para mostrar que a gente falou sobre isso hoje em paralelo, né? Ontem, na verdade. Fala, Fátima, o que você ia falar? Não, o que eu ia falar é que quando você também começa a olhar para esse universo da tipografia vernacular, né, e a registrar os letreamentos, tentar categorizar isso aí, ver como é que são os atributos formais, né, de cada um, você começa a perceber algumas convenções gráficas também típicas desse universo. Né? Então, por exemplo, é comum você ter uma inscrição toda em maiúscula e, de repente, a junção, a preposição, por exemplo, o I ou DI, tem caixa baixa, ou então está em diagonal, em um corpo menor. A forma também como eles colocam numeração, por exemplo, em cartazes de supermercado também, geralmente coloca uma vírgula e os números que vem depois da vírgula em formato reduzido também, um sublinhado embaixo. Então, tem algumas dessas minúcias assim, que a gente começa a perceber também. Às vezes, o uso da acentuação dentro do caractere por conta de falta de espaço. Então, a fonte é muito bold e faltou espaço para botar acentuação em cima do A. O A não me recordo, mas de repente no O, então o cara bota o acento dentro da letra. Tem umas coisas curiosas também que você começa a perceber nesse universo, que você começa a analisar isso e tentar categorizar esses letreiramentos. O T em questão que o Vinícius comentou é isso aqui.
É realmente um termo muito estranho, e aí a gente falou sobre isso esses dias, e aí eu vi essa fonte aqui, que é da Latinotype, que é chilena, né? E aí mandei pra ele, falei, ó, aqui o seu T estranho, ó. Então, isso aqui é um T, gente. É Tita. Pro povo hispânico, essa fonte chama Tita Script, da Latinotype. É um lançamento aí do MyFonts, e a gente conversou e por acaso eu vi ela. Só para vocês verem como o vernacular pode ser estranho para outra cultura, né? Tem outro tipo de caractere também que é bem comum, por exemplo, a letra A sem o ápice tradicional dela, né? Então ela tem, na verdade, o A maiúsculo, né? Uma haste reta e saindo dela uma haste curva. Isso também é bem típico. Tem uns caracteres assim que chamam a atenção. O X também, em vez de ser com duas diagonais, as diagonais são meio curvas, né, para fazer as letras. Tem até em algumas publicações que eu fiz nos livros, no primeiro livro, Tipografia Vernacular Urbana, até enumerei algumas desses caracteres chaves mais curiosos, né, e algumas dessas convenções gráficas também que a gente pode encontrar nesse universo. Isso. Vamos ver a página. Tem uns gráficos aí mais para o final do livro, que eu não estou com ele aqui. Bom, a gente já está com mais de 1 hora de programa, a gente vai começar a finalizar o ritmo aqui. Fafá, você lançou, além desse livro que o Érico acabou de mostrar, né, o Abridores de Letras. Isso, fala... Oi? De letras. Isso, fala um pouco sobre esses dois. Oi, falar um pouco sobre o projeto. Sobre os livros, Ah, certo. Bom, o primeiro livro, que foi o que o Érico mostrou, Tipografia Vernacular Urbana, foi meio que o resultado do meu mestrado, né? Quando eu estava com um olhar mais tipográfico. Então, assim, eu registrei vários letreiros, então comecei a ver as estruturas, né, com que eram feitos esses letreiramentos. Então, questão de estilo, de peso, uso de contraste nas letras. Então, eu comecei a dissecar isso e tentar fazer uma classificação de letreiros que eu encontrei aqui na cidade de Recife. Então, criei como se fosse uma classificação tipográfica específica para os letramentos populares. Esse é mais o foco do primeiro livro. Já nos abridores de letras de Pernambuco, a gente aborda justamente o que eu falei ainda há pouco. Por conta dessa necessidade de a gente conhecer as pessoas que fazem esses letramentos, os processos e métodos que eles utilizam, a gente foi em busca de conversar com esses artistas, né, para também fazer esse registro, não só da profissão deles também, mas o registro do profissional em si e desse ofício que existe, que ainda existe, né. Então, os dois livros tratam basicamente desses dois assuntos. Um com foco mais em tipografia e o outro com foco mais na vivência e na profissão dos pintores letristas. A gente chamou de abridores de letras. E é engraçado que o termo abridores de letras vem do jargão profissional mesmo deles, né? Por exemplo, quando eles estão iniciando a pintura de letreira, eles falam que estão começando a abrir as letras, né? Então, foi por conta desse termo de abrir letras que a gente fez essa brincadeira. Denominou eles de abridores de letras, mas assim, não é comum essa autodenominação. Geralmente eles são reconhecidos mais como autores de letras, autores letristas. E você, Vinícius, você tem um workshop que a gente já falou que você dá regularmente. Como que funciona se o pessoal quiser fazer seu workshop? Eu tenho o workshop, o nome dele é Vernaculando, que a ideia é um workshop curto, é um dia só, pelo menos no formato atual. E a ideia é a pessoa fazer esse processo de ir para a rua, ver essas letras aí que não pertencem ao design oficial, essas referências vernaculares, registrar isso, levar para o computador e interpretar no desenho vetorial. Não chega a criar uma fonte porque não dá tempo, é de um dia só. Mas a ideia é ver isso, trazer referências de fora aí do mundo do design e incorporar isso em um projeto. A gente já fez 3 turmas aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, a gente, com uma parceria com Pictorama, um escritório aqui, a gente foi andando pelas ruas do Saara. Quem conhece o Rio sabe o que eu estou falando, mercado popular. Então, os resultados são ótimos. E, como eu disse, o vernacular tem uma coisa essencialmente local. Então, a ideia é levar o workshop para outras cidades. E eu estou sempre curioso para ver o resultado que vai dar. Aqui do Rio, eu sei mais ou menos como é que é.
Mas a ideia, provavelmente, assim, a cada lugar que a gente for vai ter um resultado totalmente diferente. Porque esses detalhezinhos, assim, locais aparecem nessas horas, quando a gente pega a referência de fora do design. Quem quiser saber mais, pode dar um Google aí, Vernaculando, que já vai parar na página. Aqui do Rio está na página da Pictorama, então tem mais detalhes, programa do curso, e qualquer coisa é só entrar em contato. O Nard aqui já está dando a deixa e vou aproveitar para fazer a propaganda do canal dele no YouTube que a gente ainda não fez. Tá falando que ele vai publicar a palestra da Fafá semana que vem, que ela deu no TPC 10. E também quem não assistiu os programas que ainda não tem uma periodicidade certa, mas já tem 2 publicados do Nard lá, estão muito legais. Um deles fala sobre o diatipo do fim do ano e o outro fala sobre diversas coisas. Quem tem interesse em tipografia vernacular aqui em São Paulo também, tem o curso do Marcelo Magalhães, que acontece no SESC, normalmente no SESC, de tempos em tempos. E o Marcelo Magalhães já participou no Dia Crítico com a gente, quando a gente falou sobre a Typed Cooper. Se quiserem ver mais sobre ele, assistam o programa. E eu não lembro o nome, o Marcelo está aí, ele podia mandar o nome. Tipografia livre. Muito bem. Tipografia livre, porque ele usa só software livre e se inspira em tipografia vernacular, é uma ideia muito boa. Assim, é um projeto muito legal. Muita gente já fez esse curso, que eu estou ligado. Mas falando dos livros também, mas assim, até a palestra que o Henrique vai colocar no ar, é justamente sobre outro projeto também que tive a oportunidade de desenvolver também, que a gente consegue um fomento local para fazer, que é a iconografia das carrocerias de caminhão de Pernambuco. Então a gente também foi atrás de registrar essa outra forma, né, de produção informal, né, essa ornamentação. Geralmente aqui em Recife é muito forte a tradição da ornamentação de carrocerias pela técnica de stencil, e o produto final desse projeto foi uma fonte de dingbat, né, que é o dingbat carroceria. E aí a gente também tem esse projeto, um resumo sobre todas as etapas do projeto, a fonte para download free também no site designvernacular.com.br/carrocerias. Quem quiser conhecer mais também. Tem o Facebook Design Vernacular também, estou sempre postando pílulas sobre design vernacular, não só aqui do Brasil, mas também de outros países. Érico, algum recado final? Eu acho que uma coisa que eu ia perguntar, porque eu acredito que tem gente curiosa, assim, que é interessada em tipografia vernacular e está querendo fazer alguma coisa nesse sentido. Quais são as dicas que vocês podem dar, assim, de cuidados, os preparativos para se desenvolver, ou como construir um acervo de referências para criar essa tipografia vernacular? Fafá, dá umas dicas aí. Bom, eu acho que cada um desenvolve design de tipos, né, meio que se encontra em alguma tanto que tem fontes que é desenvolvidas até por mais de uma pessoa, né. Eu, assim, curto muito a parte de campo, né, de você ir atrás, de repente traçar determinar uma região da sua cidade ou estado, sei lá, para visitar aquilo ali, né, e aí fechar aquele repertório por meio de fotografia, se possível passar por monitor de letras ou não, e a partir daí você, olhando para aquele registro que você fez, se ligar para fazer fonte digital. Então, acho que assim, um bom projeto de fonte digital, né, você, de repente, depende de você encontrar ou um bom pintor de letras que tem um estilo peculiar que chame a atenção naquele entorno urbano que você pertence, ou de repente você encontrou em alguma outra localidade, ou também essa riqueza de referências que você tem no banco de imagens que você registrou. Então, partindo disso aí, a gente vai para a parte mais de você fazer a sessão, você pode encontrar letreiramentos que conversam entre si, né, tem estilos que são familiares, como o Vinícius comentou. Tem alguns estilos básicos entre os pintores de letras que você pode, de repente, tomar partido, uma referência em mais de um letreiramento para fazer uma fonte digital, né, tem elementos em comuns, determinados estilos. E aí é aquele processo de seleção dos caracteres e do estilo que você quer, essa parte de digitalização
e ver justamente quem estava falando com o Christian ainda há pouco, né? Até que ponto você vai se inspirar naquilo ali para criar algo novo e até que ponto o seu papel ali é de uma pessoa que está fazendo um registro da memória urbana, né? Do que está ali inserido. E aí, aí a sequência seria o projeto tipográfico tradicional, né? Que todo mundo conhece. Começar a desenhar os caracteres, testar, tal, até tá com um desenho harmônico, né? A família tá com um desenho, família não, no caso a fonte, né? Tá com um desenho bacana e aí você passar para o software, né? De gerar os digitais. Mas a parte do registro que você faz na rua é super rico, né? Isso aí é o que vai te dar a inspiração e as referências para você gerar o seu projeto final. E alguma dica? A gente tem sorte que hoje você não precisa de muito para pegar as referências, né? Você com seu celular já consegue, você está armado seu dia todo para pegar referência. Então, você tá no assim, trânsito, dirigindo, vê um letreiro bacana, peraí, tira foto. Exatamente, para o carro, desce do carro, é isso aí, a vida é essa. É assim. E o que eu acho legal dizer assim, fazer um determinado trajeto. Você também se acostumar mais a caminhar pela sua cidade, eu acho que você também, de certa forma, se aproxima mais daquela paisagem visual que está ali, que às vezes você passa batido dentro de um carro, de um ônibus e não vê. Né? Essa prática do olhar. E comigo começou meio assim, foi mapeando a minha cidade, eu morava em São Gonçalo, e eu comecei a ver que tinha muita placa lá, e foi meio assim, pé na rua, que eu andava todo dia, e comecei a achar coisas, depois que eu despertei esse olhar, que eu não sabia nem que existia, assim. E o que eu gosto de dizer, assim, quanto mais você tem contato com essa teoria culta aí, de design de tipos, essa parte histórica, mais você conhece, mais você consegue reconhecer o valor do vernacular. Justamente porque você sabe que é alguma coisa ali nova, que não estão acostumados a produzir em outras fontes. Então, assim, são mundos diferentes, mas é legal você ter contato com os dois. E o cuidado que eu gosto de ter sempre, de falar, é assim, a fonte está na rua, não é carta branca para você fazer a fonte e fazer o que você quiser com ela depois. Alguém criou aquilo ali, então, para ter o cuidado também de, pelo menos, tentar saber quem foi o autor, e se for o caso, ele pode ser um parceiro seu, por que não? Senta com ele, conversa, transforma o trabalho dele numa fonte. Só não vale achar que porque está na rua é de ninguém, assim, né? Isso aí alguém, às vezes, demorou anos e anos para consolidar lá um estilo e é de autoria dessa pessoa. Muito bom. Dei uma olhada aqui, eu acho que o pessoal do chat acalmou. Enquanto nenhuma última pergunta correndo, porque às vezes o pessoal é assim, né? Você avisa que vai acabar o programa, vem um monte de gente. Né? Acho que é isso, né, gente? Amanhã, nosso vídeo do Ramiro, né? Eu estou até com a gente preparou, eu e o Vinícius, uma lista com as referências também de alguns projetos aqui do Brasil e da América Latina. Não sei como é que a gente pode disponibilizar isso também. Passa para mim, eu vou colocar na descrição do vídeo para posteridade aqui. Pronto, bacana. Tá bom? Então, se vocês estão vendo esse vídeo não ao vivo, aqui embaixo tem uma lista de coisas que eu tô falando. E também tem o link pro canal do Nard, também tem o link pro Fotografia Livre, tem link para tudo. Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo dia. Aquele próximo dia crítico vai ser o número 10, olha só. Estamos fazendo uma festa. Chegamos a 10, quem diria. A gente tem que fazer sei lá, todo mundo de smoke. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu. Foi mais um dia crítico aqui de sucesso, com muitas perguntas. Valeu aí. Um convite aí pra gente falar do tema aqui. Foi um prazer ter vocês dois, autoridades máximas no assunto. O povo é humilde, mas tudo bem. Valeu, pessoal. Falou, até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.